tá? Um parênteses aqui, gente. O Karl Marx, que é o que eu vou explicar para vocês hoje, mais esses minutinhos que a gente tem, e que nós vamos retomar falando sobre ele já na próxima aula nossa, a gente vai retomar direto no Karl Marx. Eu vou explicar para vocês os conceitos sem ficar fazendo juízo de valor, tá? Sem ficar falando se eu concordo, se eu não concordo, se está certo, se não está certo. Eu vou te explicar o conceito para você entender o que é marxismo, tá? Então, às vezes vai parecer para você que eu estou defendendo as ideias, e eu sou anti-marxista, mas eu vou explicar para vocês sem ficar criando coisa pejorativa, sem ficar desdenhando da ideia, para você conseguir aprender a ideia como ela é. E aí você faz o seu juízo de valor. Depois, no final da outra aula, que eu tiver explicado o Max Weber e o capitalismo, aí eu vou falar o que eu penso, que eu acho de uma ideia, de outra, etc. Mas eu vou explicar para vocês sem filtro, tá? É a ideia como ela está lá, se você sentar e ler o livro e aprender com um marxista sobre as ideias dele, ok? O Marx ele vai falar, consequentemente, que toda a relação social, ela está atrelada às relações de produção. Então, o que ele vai falar? Que lá no início, o ser humano ele vivia em pequenos núcleos familiares, ele era nômade, ele ficava pescando num lugar, a hora que acabava o peixe, ele ia caçar num lugar, a hora que acabava a caça, ele ia colher fruta num lugar, e se acabava a fruta e ele não nascia peixe e animal para ele caçar de novo, ele morria, né? E os que sobreviviam eram os que conseguiam fazer esse ciclo. Que a partir do momento que o ser humano ele resolveu, ao invés dele só extrair coisas da natureza, ele resolveu produzir as coisas que ele ia extrair, então ele precisou viver em sociedade. E aí não dava mais para ele viver só ele e a família dele migrando de um lugar para o outro. Então o que ele vai dizer? Que a produção, o início, a existência da produção é que possibilitou o início da sociedade. E depois do início da sociedade, o que aconteceu? As pessoas se uniam dentro de núcleos de sociedade e eles dividiam o trabalho. Então eles falavam assim, não, então você vai plantar, você vai pescar, você vai caçar, você vai criar animais, que a gente não vai comer todos os animais que a gente pegar, uma parte deles nós vamos guardar e deixar eles se reproduzirem. Você vai fazer roupas para a tribo, você vai produzir utensílios para a tribo, materiais e pratos e etc. E aí, quando eles organizaram a produção, algumas pessoas que se destacavam mais, que eram mais inteligentes, ou mais carismáticas, ou tinham um poder de persuasão maior, essas pessoas elas começaram a exercer uma influência maior dentro daquela comunidade. Aí eles recebiam uma parte do cara que pescou, uma parte do cara que plantou, uma parte do cara que fez a roupa, uma parte do cara que fez um utensílio, sem que ele tivesse produzindo alguma coisa, e aí ele começa a juntar essas coisas dessas pessoas e pela maneira que ele enxergava as coisas, ele foi trocando e estabelecendo comércio e negociações, ele começa a deter mais coisas do que ele precisa para viver, sem estar produzindo, e ele começa a comprar as terras. E aí, influenciado por um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, eu tenho que escrever o nome dele primeiro, que é francês, o francês é ruim da gente escrever. Ele disse o seguinte, que todo conflito humano, isso foi o Rousseau que disse, tá? Que todo conflito humano começou o dia que a primeira pessoa cercou o primeiro pedaço de terra e falou, isso aqui é meu. Até então,
ninguém era dono da terra, o ser humano não se enxergava como dono da terra, porque ele era tipo um predador, né? E estava tudo aí solto. Depois, ele ainda não se enxergava como dono da terra, porque ele achava que esse local era onde a tribo dele estava ficando, então todo mundo punha as suas casinhas, as suas barraquinhas ali e vivia ali, e todo mundo plantava nessa mesma terra, colhia dessa mesma terra, caçava nessa mesma terra, nada era de ninguém, mas a partir do momento que alguém falou, não, isso aqui é meu, e se vocês querem morar aqui nesse lugar, vocês precisam pagar para mim, para poder fazer isso aqui. Veio um outro cara e cercou o lado de cá, e veio um outro cara e cercou o lado de cá. E aí, o que surgiu com isso aqui? O conceito de propriedade. Quando o conceito de propriedade surgiu, os conflitos começaram. Aí essas pessoas, o dono daqui começou a lutar contra o dono daqui porque ele queria expandir a propriedade dele, pegar um pedaço do outro. O daqui começou a lutar com o daqui porque ele achava que esse aqui pegou mais do que devia. De vez em quando, um daqui lutava dentro da propriedade porque ele é que queria passar a ser o dono, mas a propriedade privada, aí ele vai acrescentar essa palavra depois, a propriedade privada, ela está no centro da desarmonia humana, no centro ou na base da desigualdade humana. Então, o que precisaria acontecer para a gente conseguir voltar a um estado de harmonia e de igualdade? A gente precisa eliminar a propriedade privada. E aí, os meios de fazer isso é que é chamado de socialismo. O socialismo é a ideologia que ensina como que você elimina todo esse caos construído ou criado pela sociedade quando ela começou a se organizar dessa maneira aqui. Aí o que ele vai dizer dentro dessa ideia? Que quando você aliena as pessoas do trabalho, você está, que seria você não fornecer para o cara que trabalhou o pedaço que ele merece por conta daquilo que ele produziu, e você elimina essa possibilidade, então você está ampliando os conceitos de desigualdade, e aí você vai ter duas classes sendo criadas, a gente vai aprofundar mais isso na nossa próxima aula, e aí essas duas classes elas vão entrar em conflito, e isso vai produzir toda a miséria, toda a tristeza e todo o sofrimento no mundo.